quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, em abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Meus queridos e amados irmãos, nós bem sabemos que a obra missionária é um plano divino, é um plano realizado pelo nosso Deus através de Cristo Jesus, para resgatar as almas do pecado e da morte. O homem que, destituído da glória de Deus, da graça de Deus, jamais poderia voltar a ter uma comunhão íntima com o Senhor e receber o céu por descanso para a vossa alma, se não houvesse uma porta. E Jesus disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á. Mas Jesus não só chamou aqueles que haveriam de vir para salvar somente a sua alma, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nessa missão que Jesus passou no seu ministério terreno, Ele formou um apostolado e comissionou os seus servos para irem ao campo buscar as almas para o reino. E disse o Senhor: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ou seja, eu não só vos chamei para salvar as vossas almas, mas vocês, além de salvo, serão também instrumentos para mim, que eu usarei com minhas mãos para toda a humanidade alcançar, aleluia, almas para o reino. Por isso Jesus disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo. Disse Jesus aos seus apóstolos: ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido com o poder do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, para que
estaria com a igreja todos os dias, levando, aleluia, convencendo aqueles que haveriam de ouvir a palavra. Uma palavra dita pela boca dos apóstolos, que iriam ao coração dos pecadores para convencê-los do erro e do pecado, e que pudessem chegar a Cristo, aleluia, que pudessem chegar a Cristo através da mensagem do Evangelho e do poder do milagre. Louvado seja o nome do Senhor. E voltando a isto, nós podemos entender que essa obra missionária, da qual Deus constituiu os seus servos e discípulos, em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, nós encontramos uma importante mensagem do centurião chamado Cornélio. A Bíblia diz que este homem que havia em Cesareia era um varão por nome de Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Era piedoso e era temente a Deus. Era um homem de bondade, era um homem, aleluia, que ajudava as pessoas, mas era também um homem temente a Deus. Louvado seja Deus. E com toda a sua casa, o qual ele fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Ele sempre orava ao Senhor, ele sempre, louvado seja o nome de Jesus, ele fazia bondade ao povo, ele dava esmola, ele ajudava alguém que lhe procurava e temia ao Senhor. E a Bíblia diz que a quase a hora 9 do dia, ele viu claramente uma visão de um anjo de Deus que ele dirigia para dizer assim: Cornélio, o qual, fixando os olhos no anjo e atemorizado, ele disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com um certo Simão curtidor, que tem sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. O anjo bem poderia lhe anunciar o evangelho e dizer: você vai aceitar Jesus agora, eu sou o anjo e o Senhor me enviou para que você fizesse esse trabalho. Mas, irmãos, pregar evangelho não foi, aleluia, não foi incumbida essa missão para anjo. Anjo é mensageiro do Senhor a serviço da igreja, aleluia, trazendo as mensagens para nós, aleluia, da parte de Deus, as revelações, bendito seja o nome do Senhor. Mas a mensagem do evangelho, a pregação do evangelho é para ser feita pelos discípulos, pela igreja do Senhor Jesus. E Pedro, aleluia, louvado seja Deus, agora iria receber um convite de um homem da corte italiana, um centurião chamado Cornélio, aleluia. Pedro, por sua vez, estava orando, quando de repente vê um lençol branco e muitos animais impuros dentro daquele lençol, impuros para os judeus, pois Pedro era judeu, e sabia perfeitamente que não podia comer, segundo a lei, aqueles animais impuros. Mas uma voz vinha e dizia: mata e come, Pedro. E ele disse: não posso comer coisa imunda, não posso comer nada impuro, aleluia, em obediência à lei. E novamente aquela visão por 2, 3 vezes apresenta a Pedro e diz assim, pela última vez: mata e come, não chame de impuro aquilo que eu purifiquei. E quando Pedro entende essa mensagem, chega alguém chamando, e eram os mensageiros que vinham da casa de Cornélio, vinham dizer para ele: Cornélio, centurião da corte italiana, ele te chama para ir à sua casa. Glória a Deus. Pedro era, além de tudo, judeu, circuncidado na lei, aleluia, e não se misturava com o impuro, com o gentil, com o homem pecador. Mas Pedro entende a mensagem de Deus: não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. E Pedro se põe, aleluia, a caminhar, a ir com eles para a casa de Cornélio.
Chegando na casa de Cornélio, Cornélio já havia preparado um cenário. Havia convidado muitos da sua família e também os seus amigos para estarem à sua casa, para receberem a Pedro e para ouvir o que aquele apóstolo tão importante teria para lhe dizer. Por que tão importante? Porque o Senhor, na visão, lhe havia dito: manda chamar a Pedro. Ele especificou o nome: chama a Pedro, porque ele vai te dizer o que deves fazer. Então Cornélio tomou aquela mensagem como sendo de alguém de muita importância para o coração de Deus, como sendo alguém especial, que viesse realmente trazer uma mensagem que ele precisava ouvir. Por isso ele reuniu toda aquela casa, porque sabia que o que aquele homem haveria de falar naquela reunião seria de grande importância, não só para ele, mas como para todos. Ora, no coração de Deus, já está, no coração de Cornélio, através do Espírito Santo, já estava trabalhando uma obra de missionário. Aleluia. Mesmo antes dele fazer a decisão, ele já estava com o intuito de ser um grande missionário na obra. Ele já estava convidando outros para ouvir, ele já estava chamando outros para participar daquela grande reunião. Aleluia. Isso já era o Espírito Santo trabalhando no coração dele para aquela grande obra missionária. E chegando Pedro, ele logo sai ao seu encontro e se ajoelha perante ele à sua frente. Mas Pedro diz: levanta-te, que eu sou homem igual a ti. Adora a Deus, é a Deus que você vai adorar. E ele entra no cenáculo, naquela grande sala, e encontra aquela multidão e balança a cabeça dizendo: aleluia, verdadeiramente Deus não faz acepção de pessoas, mas Ele ama todo aquele, aleluia, glória a Deus, que deseja fazer a sua vontade. E Pedro começa anunciando a Jesus Cristo de Nazaré como Salvador, aleluia, Jesus Cristo poderoso, Jesus Cristo, aleluia, que veio curando, batizando, Jesus Cristo que morreu, mas que não está morto, Jesus Cristo que morreu pregado na cruz, mas na cruz não está, Jesus Cristo que foi levado ao sepulcro, mas nele não está, porque ao terceiro dia ressuscitou, aleluia, e está com a igreja todos os dias até a consumação dos séculos. Ora, irmãos, anunciando a grande palavra da parte de Deus, de força, de poder e de graça, ali toda aquela casa aceitou Jesus como Salvador. O Espírito Santo convenceu a todos que ali estavam, aleluia. A palavra é anunciada por nós, que somos discípulos do Senhor, mas quem convence você a aceitar Jesus é o Espírito Santo. Se você nessa hora decidir levantar sua mão e aceitar Jesus, não foi outra pessoa senão o Espírito Santo que trabalhou no teu coração para que lhe abrisse uma nova vida, uma nova porta, uma nova dimensão, o poder de Deus para encher a tua vida e te, aleluia, dar a certeza da salvação. É o Espírito Santo que convence o homem. Louvado seja Deus. O Evangelho é anunciado pela igreja, o Evangelho é ensinado pela palavra, mas quem convence o pecador é o Espírito Santo. E nesta hora, aleluia, nós gostaríamos de perguntar a alguém tocado pelo Espírito, aleluia, pelo Espírito Santo, a aceitar Jesus como Salvador. Alguém nesta hora tocado pelo Espírito Santo, que deseja decidir a sua vida para Jesus, receber uma vida transformada, uma vida abençoada, aleluia, glória a Deus. Alguém assim, alguém que aceita Jesus como Salvador, alguém tocado pelo Espírito, aleluia, alguém que já foi crente e está parado na caminhada e deseja vir, aleluia, glória a Deus. Está vindo ali uma alma e nós vamos orar por ela. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma segunda pessoa, glória a Deus, amados, toda a igreja em pé, todos fiquem em pé, aleluia.